Isso aí, pessoal. Vamos lá, então, concluir o nosso conteúdo programático em direito civil. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são os cases interessantes sobre responsabilidade civil definido pela lei e pela jurisprudência. O primeiro deles é relacionado à incapacidade, à responsabilidade civil com relação ao incapaz. Então, estabelece o artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Aí vem o parágrafo único que estabelece assim: a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então é o seguinte: em regra, quem responde pelos atos praticados pelos incapazes? O seu responsável legal. Então, em regra, quem responde é o responsável legal. O que acontece? A gente tem algumas hipóteses, ou uma hipótese, melhor dizendo, onde o responsável não responde pelos atos praticados pelo incapaz. Quando isso acontece? Quando o incapaz ele tem mais patrimônio que o seu responsável, certo? Então ele tem mais patrimônio que o responsável, e se o responsável assumir o ônus pelo ato praticado, o ato ilícito praticado pelo incapaz, ele vai ter dificuldade até de sustento, de subsistência. Então, nesse caso, o incapaz responde com o seu patrimônio pelos prejuízos que lhe der causa. Tá? Só não vai responder, né, se isso colocar em risco o seu sustento ou o sustento daqueles que estão vinculados aí ao patrimônio desse incapaz, que dependem dele para sobreviver também. Então, exemplo disso: imagina só um menor que é lá uma criança prodígio, que é artista, que ganha dinheiro, que ganha mais dinheiro que os pais. Se ela vem praticar um ato ilícito, seu patrimônio que vai responder, né? Então, é uma responsabilidade subjetiva, mas que tem toques aí, ela é condicional e subsidiária. Só vai acontecer nessas condições específicas, certo? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Vamos lá. Credor de dívida vencida ou não paga, que é o que está no 939 e no 940. Então, o credor de dívida não vencida, né, conforme o artigo 939, ele responde aí a indenização. Vamos lá. Caso ele pratique algum tipo de ato ilícito. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar juros correspondentes, embora estipulados, e pagar as custas em dobro. Então, aquele credor que demanda a dívida fora do prazo, né, antes da dívida vencer, ele fica responsável por pagar as custas processuais em dobro, né, para que o devedor não tenha nenhum tipo de prejuízo. Então, ele vai ficar responsável por arcar com todos os prejuízos que o devedor eventualmente venha a sofrer para se defender dessa dívida. Já se o credor cobra a dívida já paga ou cobra a dívida acima do que é devido, então está lá no 940. Aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que foi devido, ficará obrigado a pagar ao devedor no primeiro caso, ou seja, de cobrar dívida já paga. Vai ficar obrigado a pagar ao devedor no primeiro caso o dobro do que houver cobrado e no segundo o equivalente do que dele exigir, salvo sob a prescrição. Então, no caso do devedor, do credor que cobra a dívida já paga, né, ele vai ser obrigado a pagar para o devedor o dobro do que ele está cobrando. Então, a dívida é de 1.000, o devedor pagou, o credor cobrou de novo, o credor vai ser obrigado a pagar para o devedor R$2.000. Se ele está cobrando acima do que é devido, a dívida é de R$1.000, o devedor deve R$1.000, ele está cobrando 1.200, ele vai ter que pagar ao devedor esses R$200 a mais que ele está cobrando, tá? Agora é importante destacar o seguinte, que principalmente nesse primeiro caso aqui, ó, quando há a demanda de dívida já paga, tem que ser comprovada a má-fé do credor e essa cobrança tem que ser feita judicialmente, tudo bem? Então, caso contrário, não se aplica essa regra. Vamos lá.
ofensa à saúde e responsabilidade civil. Então, a partir de um ato ilícito praticado, eu ofendo a saúde de um terceiro, da vítima, né? Quais serão as consequências? Então, artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, indenizará o ofendido das despesas de tratamento dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Então, se eu pratico, eu andando com o meu carro, né? Estou andando com o meu carro, estou dirigindo de maneira imprudente, bato com o meu carro no carro de uma outra pessoa. Essa pessoa fica internada durante um mês. E ela sofre lá, deixa de vender, ela trabalha como vendedora autônoma, ela deixa de vender produtos durante um mês. O que eu vou ter que pagar? Pessoal, eu tenho que pagar todas as despesas do tratamento que essa pessoa vai ter que passar, né? Medicamentos, médico, fisioterapia, tudo. E vou ter que pagar os lucros cessantes que ela teve até o fim da convalescença, ou seja, enquanto ela não puder voltar a trabalhar. Além dos danos que ela teve com o carro, né? Os prejuízos que ela teve com o carro, certo? Vem o 950, ele vem uma situação um pouco mais grave, ó. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá, olha só que interessante, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que sofreu. Então, se em razão do ato ilícito a pessoa não pode mais trabalhar ou sofreu uma diminuição na sua capacidade de trabalho, o autor vai ter que pagar uma pensão para ela para compensar esses prejuízos. Aí vem o parágrafo único, né? Se o prejudicado se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Então, isso aqui é o seguinte, né? Vamos lá. Vamos de novo para o caput e depois eu vou para o parágrafo único, tá? Esse valor dessa pensão vai ter que ser analisado conforme o grau de incapacidade. Se for total, paga uma pensão mais robusta. Se for parcial, vai ser uma compensação pela diminuição na força produtiva. Se a pessoa ela sofre um acidente, mas ela só fazia serviços domésticos, né? Ela vai ter direito à pensão, né? Ela vai ter direito a um valor para alguém que vai ter que ser destinado para que alguém faça esses serviços que ela realizava, esses serviços domésticos. Então, cabe indenização sim. E se a vítima já for aposentada, cabe lucro cessante? Não cabe o lucro cessante, mas caberá uma indenização, porque provavelmente ela vai precisar de um cuidador, de alguém para ajudá-la nessa nova condição física. Então, cabe indenização. Agora, e o valor da pensão? Vai pagar de uma vez só? Depende, pessoal, né? Se a pessoa não tiver condição de pagar de uma vez, né, o que o juiz determina? Esse valor pode ser pago mensalmente. Agora, com relação ao valor, qual vai ser o valor? Súmula 314 mais 490 do STF, ó, artigo 314. Na composição do dano por acidente de trabalho, de transporte, não é contrário à lei tomar por base a indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. Então, o valor base vai ser o valor do momento da sentença, tá? Não do momento do ato ilícito. A pensão correspondente à indenização oriunda da responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença, certo? Então, e ajustar-se-á as variações ulteriores, ou seja, vai reajustando conforme reajustar o salário mínimo, certo? Importante destacar, se porventura a vítima for menor de idade e ela ainda não exerce atividade laborativa, ela vai ter direito à pensão? Vai, porque vai se fazer uma estimativa do que ela viria a ganhar exercendo atividade laborativa. Tudo bem? Então é isso que a gente trata aqui nesse contexto. Caso de injúria, difamação, calúnia e dever de indenizar. Vocês vão estudar isso aqui em direito penal ano que vem, mas já devem ter ouvido falar de calúnia, difamação e injúria. O que é injúria? Artigo 140 do Código Penal. Injúria é quando eu xingo a pessoa, certo? Então, seu bandido, né, seu vagabundo, enfim, estou xingando a pessoa. Calúnia. Calúnia é quando eu imputo alguém a prática de um crime de maneira falsa. Então, eu chego a pessoa e falo assim, você me deu um soco, você me agrediu, você furtou a minha carteira, né?
você cometeu uma fraude contra mim. Então, isso é calúnia. E difamação? Difamação é quando eu atribuo a alguém algo que seja ofensivo à sua reputação. Ó, você é corrupto. Ó, você é infiel. Você é desleal. Então, isso seria difamação. A injúria é o xingamento. A difamação é quando eu atribuo uma característica à reputação. Tá? Então é diferente. A calúnia é quando eu imputo o crime. A prática de injúria, calúnia e difamação gera dever de indenizar? Sem dúvida. Por quê? Porque eu vou ter uma ofensa à honra objetiva e à honra subjetiva. Ou uma ou outra, né, dependendo do caso. O que é a honra subjetiva? A honra subjetiva é aquela honra, é o valor, são os valores, são os sentimentos que eu tenho com relação a mim mesmo, a minha autoestima. Então quer dizer que se alguém me xingar e ninguém mais ouvir, cabe dano moral do mesmo jeito? Cabe, não tem problema nenhum. E a honra objetiva? A honra objetiva é aquela, a impressão, é a forma como as pessoas nos veem. Então, como as pessoas nos veem, né? Então, como nós somos vistos aí pela sociedade? Essa é a honra objetiva, como as pessoas me veem, né? Então, honra objetiva. Esse dano pode ser material, né, se a pessoa é uma pessoa pública, perde algum tipo de contrato com relação em razão da ofensa que ela sofreu, ou mais comum, dano moral, né? É um dano que vai ofender a sua dignidade. Lembrando que, né, a pessoa não precisa sofrer nenhum tipo de lesão à sua dignidade. Ela precisa ter apenas a sua dignidade ofendida para que caiba aí a indenização por dano moral. Se esse tipo de crime contra a honra é cometido na imprensa, então no jornal, na televisão, súmula 221 do STJ é bem clara. Ó. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, se um jornalista publicar um texto que ofende a honra objetiva ou subjetiva por meio da prática de um crime contra a honra, né, responde ele e responde o dono do jornal, né, responde o jornal pela indenização, certo? Importante, pessoal, se o fato que for noticiado for verdadeiro, não há crime. Se não há crime, não há dever de indenizar. Tá? Então, só fazendo essa ressalva de uma decisão de 2021 aqui, ó, do STJ. Ok? Então vale essa ressalva. Vamos lá para um dos temas que eu acho mais legais, que é a responsabilidade civil 4.0. Eu denomino dessa forma, que são a responsabilidade civil e os cases relacionados à internet. Então, como que fica essa questão da internet e a responsabilidade civil? Bem, pessoal, o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo completamente conectado, um mundo onde a tecnologia ela tem papel de protagonismo nas nossas vidas. Então, evidentemente que, se a tecnologia tem esse papel de protagonismo, ela também vai trazer implicações para as nossas relações sociais, que terão como consequência, eventualmente, responsabilização por danos morais decorrentes de práticas aí, de condutas que se dão pela internet. Então, a primeira coisa que a gente trata aqui, envio de vírus, certo? Isso acontecia muito, envio de vírus, né? Por e-mail, por algum arquivo. Quem envia é responsabilizado? Mas de maneira subjetiva, ou seja, eu tenho que comprovar o dolo ou a culpa daquele que me enviou o arquivo que me causou prejuízo. Importante, é considerado culpa o fato de não utilizar nenhum tipo de proteção, por exemplo, o antivírus, né? Então, se eu não uso antivírus, eu estou agindo de maneira culposa, eu estou agindo de maneira, talvez até negligente, vamos colocar assim. A jurisprudência entende dessa forma, certo? Legal isso aí. Mas o mais interessante é quando a gente fala do uso das redes sociais, né? Então, redes sociais é algo que, todo mundo usa. A coisa mais comum do mundo hoje. Todo mundo tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook. Bem que Facebook hoje já é menos comum, mas geração de vocês mais no Instagram, né? O TikTok, enfim. Todo mundo usa. E, por se tratar de uma rede social, né, por se tratar de um local onde a gente mantém relações sociais, ela é um terreno muito fértil, infelizmente, para conflitos.
Então a gente vê muita ofensa com relação à honra, né? Ofensas, xingamentos, posts ofensivos, enfim, muito problema, muito conflito. Quem vai ser obrigado? Como que funciona a dinâmica de indenização? Responsabilidade subjetiva. Quem posta, quem escreve, fica responsável por indenizar. Quem curte, quem compartilha um post com conteúdo ofensivo a um terceiro, também pode ser responsável por indenizar, porque está dando mais publicidade a esse conteúdo. Em regra, o provedor de aplicação da internet, ou seja, a rede social em si, não vai ser responsabilizada. A responsabilidade é subjetiva de quem pratica a conduta, de quem utiliza lá da rede social para esse tipo de fim, certo? Interessante, o posicionamento de 2021 do STJ. Ó. Se você divulga print de conversa no WhatsApp e essa conversa tinha um conteúdo íntimo, isso pode gerar dever de indenizar, certo? Então, cabe indenização nesse caso. Outra situação que é interessante com relação à publicação de fake news. Mesma lógica, tá? Então, normalmente, quem vai ser responsável? Quem publica, tá? Quem posta. E também quem curte e quem compartilha, porque está dando mais visibilidade. Em regra, o provedor de aplicações da internet, a rede social, o site, não vai ser responsabilizado, tá? No primeiro momento, a responsabilidade é subjetiva, certo? Apenas se ele for notificado judicialmente, né, ele for chamado a retirar esse conteúdo e não o fizer. Dessa maneira, inclusive, dispõe o Marco Civil da Internet aqui no artigo 18, certo? Isso que eu acabei de falar. Ele vai ser responsável, pessoal, interessante a gente ressaltar, o provedor de aplicações na internet, por retirar, por prejuízos, né, oriundos da publicação de conteúdo de ordem pornográfica, de imagens de nudez ou que façam relação a conteúdo pornográfico, caso a vítima avise, notifique, aí pode ser extrajudicialmente mesmo o provedor, e o provedor se mantenha inerte, não faça nada, certo? Então, o indivíduo ele descobre que tem um conteúdo ofensivo lá, que expõe uma nudez sua, por exemplo, numa rede social. Ele pode notificar, mandar um e-mail lá para a rede social e pedir para que esse conteúdo seja retirado. Se o provedor de aplicações não fizer, ele vai ser responsabilizado, tá? Então, primeiro, ele tem que ser avisado. Se ele não fizer, ele responde. Então, responde de maneira subsidiária, né? Primeiro quem postou. Se quem postou não pagou, o provedor responde, tá? Mas primeiro ele tem que ser avisado. Tirando esses casos, ele tem que ser notificado, deve haver uma ação judicial, uma ordem do juiz que determine a exclusão desse conteúdo. Isso é uma forma de garantir até a liberdade de expressão, né? A gente tem uma liberdade de expressão posterior aqui no Brasil. Então, primeiro, se garante a liberdade de postar qualquer coisa. Se houver algum tipo de ofensa, de ato ilícito, ele é tutelado posteriormente à postagem, não há uma censura prévia, né? Um ponto muito importante nesse contexto, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é a questão da violação de dados pessoais. Então, hoje a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, que traz aí pra gente muitas situações importantes, determinando, né, a tutela dos dados pessoais e de que forma esses dados podem ser tratados. Eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns pontos a respeito desse tema de uma maneira bem rápida, tá? Isso não implica que vocês estão dispensados aí de estudar a LGPD de maneira mais aprofundada. Isso aqui é um tema fundamental, mas eu vou fazer uma introduçãozinha aqui para vocês. Então, o que a LGPD ela considera como dado pessoal? Qualquer informação que seja passível de identificar uma pessoa, tá? Uma pessoa física, um ser humano. Então, qualquer informação, nome, RG, CPF, telefone, título de eleitor, às vezes a placa do carro, enfim, qualquer informação que seja passível de identificar um indivíduo. Isso é um dado pessoal. Já o dado pessoal sensível é aquele dado que coloca a pessoa numa condição de vulnerabilidade. Então, dados sobre a sua origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados da sua saúde, relacionados à sua saúde,
dados relacionados à sua vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, todos os dados que colocam assim de uma maneira muito aberta a sua intimidade, né? Tanto no que diz respeito à sua vida, quanto aos seus caracteres biológicos. Então, genéticos, né? Então, são dados que são sensíveis, que só podem ser utilizados em condições muito específicas, certo? Quem tem acesso a esses dados normalmente? O controlador de dados e o operador de dados. O controlador de dados é aquela pessoa que vai ter, que é o proprietário da empresa, que vai ter controle sobre esses dados nossos que estão sendo fornecidos. Por exemplo, quando eu tenho que fazer um cadastro numa loja, ela pede lá meu nome, meu CPF, meu endereço, meu telefone. O controlador desses dados é o dono da loja. Quem é o operador? É o funcionário que está realizando aquela tarefa de coleta de dados por determinação do controlador, certo? Então esse é o controlador, o dono, e o operador é o empregado, o funcionário. Então, caso ocorra algum problema, normalmente quem vai ser responsabilizado, né, de maneira geral, é o controlador. E ele vai responder aqui pelos danos que ele venha ocasionar. Agora, uma pergunta que fica, né? Eu falei de dado pessoal sensível, e falei que isso é importante no que diz respeito à operação de tratamento de dados, né? Galera, o que é dado pessoal? Dado pessoal que você está... Ou melhor, o que é tratar dados pessoais? É o que você está fazendo do outro lado da tela. E agora? Lendo o que está aqui nesse slide. Ler um dado pessoal é uma operação de tratamento. Salvar esse dado no teu computador, na tua nuvem, é uma operação de tratamento. Interpretar esse dado é uma operação de tratamento. Armazenar em algum lugar é uma operação de tratamento. Deletar esse dado é uma operação de tratamento. Então, tudo que você faz com dado pessoal, desde a leitura até a exclusão desse dado, é uma operação de tratamento de dados. E eu só posso fazer isso, eu só posso tratar esses dados conforme as hipóteses previstas na lei. Certo? É isso que fala aqui o artigo 5º da LGPD. Então, quando eu posso tratar dados pessoais? Então, vamos lá. Tratamento de dados pessoais, isso está no artigo 7º da LGPD. Ele somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, inciso 1º, mediante fornecimento de consentimento pelo titular, ou seja, quando eu, titular dos dados, autorizo esse tratamento, tá? Falo, não, tudo bem, eu concordo. Essa é uma regra. Então, deve haver lá um campo, numa caixa de texto, num contrato, enfim, onde, de uma maneira destacada, livre, eu consigo interpretar o que está sendo está sendo colocado. Ó, a gente vai utilizar esses seus dados para isso, isso e isso. Você está de acordo? Então, é esse tipo de condição. Vocês devem estar passando por isso diariamente aí quando vão fazer contratos, aí, sobretudo com empresas de internet. Né? Os dados podem ser publicizados pelo titular. Né? Dados publicizados pelo titular têm essa proteção? Dados publicizados são aqueles que a gente expõe, né, nas redes sociais, enfim. Aí é um problema sério, porque se eu expus esses dados, fica complicado eu delimitar, caso ocorra algum vazamento, que esse vazamento originou algum tipo de prejuízo para mim. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os dados, com as informações que a gente disponibiliza em rede social, na internet, porque aquilo é uma porta para o mundo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cautela, certo? Para o cumprimento de obrigação legal, então, para cumprir uma ordem legal, então, uma empresa que exige lá o CPF para que possa expedir uma nota fiscal, ela pode fazer isso sem problema nenhum. Né? A administração pública ela pode pedir nossos dados para executar políticas públicas? Pode. Para realização de estudos por órgão de pesquisa, por exemplo, o IBGE, ele pode pedir meus dados? Pode. A única coisa que ele tem que garantir é que esses dados sejam anonimizados, ou seja, que a hora que for sair a pesquisa, não vai aparecer lá que o Zé Eduardo mora lá na cidade X, tem uma casa em tal endereço, e a casa dele é assim, assim, assim. Né? Obviamente que meus dados vão estar lá no meio e ninguém vai conseguir identificar que aqueles dados são meus. Certo? Quando necessário para execução do contrato. Então, se eu preciso de dados pessoais para celebrar um contrato de compra e venda, posso pedir esses dados? Posso, não tem problema nenhum. Só tem que tomar cautela com esses dados para que eles não vazem. Né?
Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, posso pedir os dados do meu cliente para entrar com processo judicial para ele? Posso, preciso, né? Sem o CPF, sem o endereço, eu não consigo peticionar no ESAGE, por exemplo, né? Então é normal. Para a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, por exemplo, quando a gente tem lá aquelas câmeras de segurança, né? Esse recinto está sendo gravado para a sua segurança, tal. Pode gravar? Pode. Só não pode usar essa imagem para outros fins, né? Se for para a segurança do indivíduo, pode, né? Para a tutela da saúde? Pode. Então, o médico vai pegar lá o teu prontuário no posto de saúde, ele vai perguntar se você sentiu alguma dor, vai marcar lá a pressão, os dados da sua pressão que foi aferida, os dados no exame de sangue que você tenha feito. Pode fazer isso? Pode, para cuidar da tua saúde, não tem problema nenhum. Ou, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Né? O que é interesse legítimo? É exercício da sua atividade econômica. Então, por exemplo, utilizar de dados pessoais de um cliente para a realização de operações de marketing. Pode. Dentro do bom senso, pode, não tem problema. Tá? E para a proteção do crédito. Então, consultar o CPF do indivíduo lá no serviço de proteção ao crédito. Quebra os deveres de cautela aqui de proteção de dados? Não. Né? Só que precisa ter justificativa. Eu estou fazendo isso para proteger o meu crédito. Eu, empresa, não tem problema se eu fizer isso. Vamos lá. Uma situação que é interessante, o caso de vazamento de dados pessoais. Né? Vazaram os dados. Como que fica a questão da responsabilização? Então, o artigo 42 da LGPD estabelece assim: o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Então, o controlador ou operador pode ter culpa nessa situação. Eles vão ter que indenizar os prejuízos causados. Agora, essa responsabilidade, no meu entender, no entender de parte da doutrina, pelo menos que vem atacando esse tema, é uma responsabilidade subjetiva. Por quê? Nós estudamos a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva ela é delimitada de maneira expressa, né? Então a lei ela estabelece quando o caso de indenização, o caso da responsabilidade vai ser objetivo. Não é o caso. Pela leitura do artigo 42 fica evidente que não. Então, a pessoa que sofre o dano tem que comprovar que o controlador ou operador de dados agiu de maneira culposa que causou um prejuízo ao seu vazamento de dados, certo? Outro tema muito interessante, que eu particularmente gosto muito, é a questão do direito ao esquecimento. Então é o seguinte, a gente já comentou alguma coisa sobre isso em sala de aula, né? Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais sucinta. A pessoa, ela tem direito, a partir do momento que ela cumpre determinada pena, que ela cumpre com todas as suas obrigações perante a justiça, ela tem direito que esse seu passado seja colocado num canto, né, e fique lá adormecido, para que ela possa reconstruir a sua vida, certo? Então, essa questão surgiu na Alemanha, né, quando uma determinada empresa lá de televisão quis fazer um documentário sobre um assassinato, né, e a pessoa, o indivíduo que foi acusado desse crime, tinha cumprido pena e ele queria reconstruir a vida dele. E quando se esse documentário fosse veiculado de fato, enquanto ele estivesse vigente, é como se a pessoa estivesse sendo condenada dia a dia, né, pela prática do crime. Então a gente está vendo isso muito no Netflix, né? Tem casos aí de criminosos contumazes, famosos, que se tornaram um documentário. Então toda vez que alguém está vendo esse documentário, é como se essa história fosse revivada. E aí? Pode isso ou não pode? Galera, em regra, se pressupõe que é necessária a autorização do indivíduo, tá? Se ele já tiver cumprido a pena, já tiver sido extinta a sua punibilidade. Então, muito embora haja liberdade de expressão, e a liberdade de expressão é uma garantia importante, fundamental dentro da Constituição, essa liberdade não é absoluta. Então é possível que se adeque a liberdade de expressão ao direito ao esquecimento. E
Violado esse direito ao esquecimento, surgiu o dever de indenizar. Então aconteceu um caso desse com relação ao caso do massacre da Candelária, né? Um policial havia sido acusado de ter praticado esse delito, ter participado da prática desse delito, e essa história foi veiculada num programa de televisão, no estilo documentário. No final das contas, esse indivíduo ele havia sido absolvido pela prática do crime, mas no documentário na televisão ele foi colocado como acusado de novo. Então imagina, um documentário que foi um programa de televisão da Rede Globo, Linha Direta na época. Essa história, ela ganhou corpo de novo. É como se o indivíduo estivesse revivendo toda essa situação. Ele pediu uma indenização, né? E que a empresa fosse proibida de veicular esse tipo de programa. E vinculando o seu nome, né? E ele conseguiu uma indenização. Então, direito ao esquecimento é um ponto muito interessante para a gente abordar. Responsabilidade civil por ato de terceiro. Essa que é chamada responsabilidade civil indireta. Então, o terceiro fica responsável por indenizar eventuais atos ilícitos praticados por outras pessoas. Então, vamos lá. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, os pais são responsáveis pelos atos praticados pelos seus filhos menores. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Então, se o empregado, durante o período de trabalho, pratica algum tipo de ato, né, que causa lá um prejuízo para um terceiro, quem vai ser responsável por indenizar? É o empregado? Não, é o seu empregador. Os donos de hotéis, de hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, o dono do hotel responde pelos prejuízos causados pelos seus hóspedes e a terceiros. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Então, quem tiver saído beneficiado aí, no caso da prática de um delito, também responde por indenizar a vítima dentro desse limite aí dos benefícios que ela recebeu, certo? Então é importante destacar essa responsabilização. Um exemplo que a gente dá, uma questão que a gente coloca aqui, é que esse rol é exaustivo, ele não é exemplificativo, que médicos de hospital privado, né, se eles praticam algum tipo de ato que causa algum prejuízo ao paciente, o hospital é responsável. O hospital é responsável porque na dinâmica do 932, inciso 3º. Tudo bem? Então, fiquemos atentos aqui nesse sentido. Né? Importante 933. As pessoas indicadas nos incisos de 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, os pais, o tutor, o empregador, o dono de hotel, eles são responsáveis objetivamente, ou seja, não importa a conduta deles, né? Eles são responsáveis por indenizar os prejuízos causados por terceiros. Agora, as pessoas que eles estão representando, aí, que eles estão tutelando, né, para que haja essa responsabilização, a conduta que essas pessoas praticaram deve ser enquadrada numa responsabilidade subjetiva, certo? Então, é importante destacar isso. Por exemplo, no caso do empregador, né, vamos voltar aqui. O empregador responde pelos atos praticados pelo seu empregado. Mas vai haver esse dever de indenizar se o ato praticado pelo empregado foi doloso ou culposo. Tá? Não se afere a culpa do empregador, se afere a culpa do empregado. Tá? É isso que o 933 ele quer dizer. Interessante isso, que é a teoria do risco-dependência. Né? O responsável aqui responde pelos atos praticados pelo seu representante. Né? Objetivamente, mas a conduta do representante tem que ser uma conduta apurada de maneira subjetiva. Estabelecimentos de ensino respondem no caso de bullying? Sim. Então, bullying não é brincadeira. Bullying não é algo simples. Bullying não é frescura, como se diz, né?
Ah, na minha época, bullying se resolvia na base da porrada, tal. Não, isso é um absurdo que a gente ouve. Pessoas que têm uma mentalidade ainda um pouco atrasada nesse sentido, né? Bullying é algo muito sério que traz consequências muito graves no que diz respeito à formação do indivíduo. Então, se a gente verifica a prática de bullying, quem praticou bullying é responsável. Professor, mas se quem praticou o bullying for menor de idade? Acabamos de ver o 932. Os pais respondem pelos atos praticados pelos filhos. Então, o pai vai ser responsável. Ah, professor, e a escola vai ser responsável? Se a escola não tomou a cautela necessária, não cuidou, não praticou condutas que visavam a evitar a prática do bullying, cabe indenização também com relação à escola. No caso de emancipação, importante destacar, né, o menor emancipado, os pais são responsáveis pelos atos ilícitos que ele vier a praticar? Olha só o enunciado 41 do Conselho da Justiça Federal. A única hipótese em que pode haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais, ele ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º do Código Civil. Significa dizer o seguinte: se a emancipação for emancipação legal, respondem os dois, né, o pai, a mãe e o menor. Se for emancipação voluntária, o pai emancipa o filho porque o filho realmente dá muito trabalho, ele quer se ver livre, não importa. O pai continua responsável pelos atos praticados pelo filho até ele completar 18 anos, certo? Do ponto de vista civil. Importante destacar isso. Cabe direito de regresso? Olha só o artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver. Pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente capaz. Então, cabe direito de regresso, exceto no caso do pai e da mãe, né? Aí você não tem direito de regresso. Tá? Então, o empregado vai ter que indenizar, por exemplo, os prejuízos que ele causou ao seu empregador. É isso que fala o 934. Pode descontar da folha do pagamento? Pode. Né? Tem um limite de 30% aí de desconto. Pode descontar, não tem problema. Responsabilidade pelo fato do animal ou da coisa. Vamos lá. Artigo 936, ele é bem claro. Ó. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, estou andando lá com o meu cachorro, com uma coleira, com uma guia, escapa essa coleira, essa guia, o cachorro vai e morde uma pessoa. Eu vou ter que indenizar? Vou, sem dúvida alguma. Agora, se eu estou andando com o meu cachorro, né? A pessoa vem querer passar a mão nesse cachorro, eu falo, não faz isso, o cachorro é bravo. A pessoa, não tem problema não. O cachorro vai e morde a pessoa, culpa exclusiva da vítima, né? Então, afasta o dever de indenizar. Lembrando que eu estou falando de uma hipótese aqui de responsabilidade objetiva, ok? Então, só vai afastar a indenização no caso de culpa exclusiva da vítima. O 937 também é muito interessante, adora cair no exame da ordem. Então, prestem atenção. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem da sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, tem lá um prédio, tem uma marquise que está caindo, né? Cai um pedaço de construção da marquise num carro que está estacionado embaixo dela. Quem vai ter que indenizar os prejuízos causados ao dono do carro? O dono do prédio, certo? Interessante isso. E o 938 também é muito legal. Esse já caiu no exame da ordem várias vezes. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, cai lá um vaso de uma sacada de um apartamento em cima de um carro e amassa esse carro. Quem vai ser responsável por indenizar? O dono do apartamento da onde esse vaso caiu. Mesmo que tivesse sido um vento que bateu, o professor, e derrubou o vaso, sim, é responsabilidade objetiva. Agora, caiu alguma coisa do prédio, eu consigo identificar que caiu daquele prédio, mas não consigo identificar quem foi igual apartamento veio. Quem vai ser responsável por indenizar? Todos os moradores do apartamento. Tá? Então é importante destacar isso. No caso de arrendamento de terras rurais, qualquer tipo de dano causado aí em razão do exercício dessa atividade é responsável por indenizar o proprietário e o arrendatário. Então,
responsabilidade solidária e objetiva, arrendamento para plantio, para criação de animais, enfim, não importa, certo? No caso de empréstimo de veículo, olha aqui onde a gente está. No caso de empréstimo de veículo, né? Quem vai ser responsável por indenização? Né? O dono do carro e o condutor, então responsabilidade solidária. No caso de veículo alugado, a empresa que aluga o veículo, a locadora, também é responsável solidária. Normalmente há uma seguradora aqui no meio, né? Mas se não houver responsabilidade solidária entre a empresa locadora e o condutor, certo? E vamos lá, penúltimo tema. Responsabilidade civil automobilística. Então, causei um prejuízo a partir da condução do meu carro. Quem responde? Normalmente a regra aqui é da responsabilidade subjetiva. Responde quem causou o prejuízo. Então, quem teve dolo ou culpa, né? Quem descumpriu as regras de segurança lá de trânsito. Agora, acontece às vezes da gente causar um acidente mesmo sem a gente querer, né? Mesmo sem culpa. Então, um defeito mecânico imprevisível, que não decorre de falta de manutenção do carro, o mal-estar súbito do condutor. Então, a gente pode ter essas condições. O que se considera? Que quem dirige está se submetendo a risco e colocando em risco a terceiros. Então, quem dirige está assumindo o risco de produzir algum tipo de prejuízo a terceiros. Se ele assume esse risco, pessoal, então o indivíduo responde, nesses casos, independentemente de culpa. Tá? É importante destacar isso. É isso que a gente fala da teoria do risco dentro da condução de veículo automotor. Então, se você causou um prejuízo para alguém, mesmo que você não seja culpado, você vai ter que indenizar. A regra é essa. Por isso que é tão importante a gente ter seguro nos nossos veículos, né? Transporte de pessoas ou de coisas, a regra é de responsabilidade objetiva. Vocês estudaram contrato de transporte. Então, vocês vão estudar contrato de transporte, desculpa. Vocês vão ver que a responsabilidade é objetiva. Então, o indivíduo tem responsabilidade objetiva de cumprir com o objeto do contrato. Por fim, responsabilidade civil dos profissionais liberais. Então, como que funciona, pessoal? Em regra, a gente sabe que a responsabilidade do profissional liberal é responsabilidade de meio, né? Obrigação de meio. Então, em regra, a responsabilidade é subjetiva, tá? Então, ele só vai responder se ele cometer algum tipo de ato doloso ou culposo. Vem o artigo 951 do Código Civil e estabelece assim, né? O disposto lá nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Então, normalmente, isso aqui são profissionais da área da saúde, né? Fica responsável, se na prática da sua atividade profissional, ocasionou um prejuízo a terceiro, fica responsável por indenizar a lesão causada, por pagar o tratamento médico, por pagar a pensão, né? E até, nesse caso, a gente tem a configuração até da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Quando o profissional médico, o profissional da saúde, deixa de oferecer ao paciente um tratamento que seria importante, que seria viável para a sua eventual cura. Então, mesmo nesse caso, se o profissional da área da saúde deixa de oferecer essa possibilidade de tratamento, cabe indenização. Tá? Então é importante a gente destacar. No caso de tratamento médico, primeira coisa, precisa de autorização. Tá? Precisa de autorização. Vocês estudaram isso ano passado. Ninguém pode ser constrangido, está lá no artigo 15 do Código Civil, a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então precisa de autorização do paciente ou de familiar dele, caso ele não possa dar esse consentimento. Agora, no caso de urgência, a pessoa chega lá no pronto-socorro precisando de uma cirurgia urgente. Vai necessitar aguardar esse consentimento? Não, certo? Então, tem essa regra. Lembrando que a responsabilidade médica de profissionais da área da saúde é uma responsabilidade de meio, em regra, tá? Exceto no caso de procedimento estético. Aí a responsabilidade é de resultado. Se a responsabilidade é de resultado, ela é responsabilidade objetiva. Isso se aplica aos procedimentos estéticos, se aplica aos profissionais da área de engenharia e da área de construção. Né? No caso do advogado, a responsabilidade é subjetiva, responsabilidade decorrente de obrigação de meio, né? Não de resultado. No caso de clínicas, hospitais e escritórios, vamos lá. Se houver vínculo empregatício entre esse estabelecimento
e o profissional que praticou o ato ilícito, eles respondem objetivamente. Se eles estão apenas vinculados, né, que é o 932, inciso 3º do Código Civil, que a gente acabou de ver. Então, respondem objetivamente pelos atos praticados pelos seus representados, né, pelos seus prepostos. Agora, se não há esse vínculo de emprego, não há responsabilidade. Vocês apenas alugam uma sala, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Galera, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Qualquer dúvida, por favor, vocês entrem em contato pelo WhatsApp, né? A gente vai conversando e esses temas são muito importantes para a nossa prova, tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu!